Então, dito isso, dá para depender do governo? Não dá. A gente já falou aqui que não dá. Como que hoje as pessoas tradicionalmente se protegem, tentam se proteger, Carol? Vamos falar disso para a gente chegar, então, no Bitcoin. Boa. Então, dependendo do perfil, cada pessoa vai ter um ativo favorito, né? Se a gente pegar os boomers, a galera da faixa etária dos meus pais, talvez os teus pais, teus avós, era poupança. Não sei se tu lembra. Poupança. Eu não sei se tu lembra da poupança. Faz tanto tempo que a gente não fala de poupança. Existe ainda? Minha avó tinha dinheiro na poupança. Meu avô, que tá vivo, também tem dinheiro na poupança. Porque é o que era seguro, é o que eles conhecem, entendeu? Pensa, meu avô era caminhoneiro, Carol. Minha avó é cabeleireira, não tinha conhecimento de investir, imagina, de mercado financeiro nenhum. Até hoje, né? Meu avô não tem esse conhecimento. Então, o que eles têm como seguro, meu avô não queria nem fazer o Pix, não quer fazer Pix. É o jeito antigo né, de entender as coisas e também por medo, né? Porque hoje tem muito golpe com idosos, etc e tal. Mas ele, assim, poupança é o que ele conhece. E não conhece outras formas de investir. Boa, tá, poupança. Mas se a gente for ver ao longo do tempo, a poupança é o que pior paga, né, em retorno para a pessoa que deixou o dinheiro ali parado para o banco fazer o que quiser. Mas como tu falou, acesso à informação. Com a expansão e a popularização da internet, da informação na internet, canais de educação financeira e as pessoas vendo seu poder de compra sendo diluído, né, ao longo do tempo, surgiu esse movimento, então, e essa necessidade também de aprender a, diversificação, que é a teoria do portfólio moderno, que é como que tu tem mais proteção de patrimônio, tu tem mais valorização de acordo com o perfil de cada um, tu consegue colocar numa cesta de ativos, aí que se difundiu a história do não colocar todos os ovos na mesma cesta, todos os conceitos e crenças financeiras foram muito bem estabelecidos e divulgados nos últimos 20 anos. Então, isso começou lá nos Estados Unidos, com uma maior divulgação de como se proteger, como investir, e é muito doido, porque quanto mais a economia, o sistema financeiro tradicional mostra que é um cubo de gelo e está quebrando, mais as pessoas sentem, mesmo que de forma inconsciente ou instintivamente, que precisam se proteger. E por isso tem crescido esse movimento de investir. Então, a gente está vendo muita gente começando a se expor à renda fixa, a ações, ter um portfólio equilibrado de acordo com o seu perfil, os perfis, né, conservador, arrojado, moderado. Então, pessoa mais conservadora, ela vai ter mais ativos de renda fixa, a pessoa mais agressiva, mais jovem, vai ter mais uma tendência por ter ações, ativos mais voláteis, Bitcoin, criptomoedas, né, no geral. Agora, falando no perfil das pessoas, o que elas buscam, não o que é saudável e o que não é. Só que, quando a gente olha em retrospectiva, e aí compara, né, as teorias econômicas e as teorias de investimento, a gente começa a ver que existe um gap aí. O primeiro gap é inflação. Como que os economistas e o governo consideram a inflação, essa métrica de perda de poder de compra. Então, investidores tradicionais e Bacen, CVM e tudo mais, considera a elevação dos preços a inflação, ou seja, a perda de poder de compra vem da elevação de preços. Só que com o passar do tempo começou a ficar cada vez mais claro que, na verdade, a elevação de preços, o IPCA, que é considerado aqui no Brasil, o CPI, em outros países, na verdade, isso é uma consequência, isso é um reflexo, na verdade, do quanto o dinheiro, na verdade, foi diluído, perdeu valor. E o que faz o dinheiro, a moeda, né, que é a nossa métrica, a nossa régua de medir o valor das coisas na economia e no mundo real, tu consegue medir o teu salário e o quanto custa o teu custo de vida através do dinheiro. Então, ele é uma micro-régua para a gente conseguir medir nosso custo de vida e o nosso trabalho, inclusive, né? Só que conforme essa régua, ela começa a ser diluída, ela começa a ser modificada, as pessoas perdem a noção e elas começam a ter comportamentos que elas nem sabem de onde, por que isso está sendo cada vez mais popularizado. E aí tem uma outra teoria econômica que não é a que os governos seguem, que diz que imprimir dinheiro, aumentar a quantidade de dinheiro circulante, destrói o poder de compra do dinheiro. E isso reflete em todo mundo. Só que as pessoas não percebem que elas estão tentando se proteger da elevação de preços ou de sentir que tá tudo ficando mais caro, dessa coisa meio que inconsciente, porque eu entendo que muitas pessoas só percebem que tá tudo ficando mais caro e tentam se proteger, trabalhando mais, tentando, né, ter, né, um trabalho que pague mais também, e uma das ferramentas é investir, guardar uma parte para lá no futuro, ver se consegue conquistar mais sonhos, porque o salário já não tá dando conta, né?
Antigamente as pessoas conseguiam comprar uma casa com muito menos tempo de trabalho. Hoje tem que financiar, e mesmo financiando, demora 30, 40, 50 anos, ou como tu falou, teu avô, numa idade mais avançada, não tem acesso, não pode financiar uma casa ou um carro. Então o acesso, ele é completamente tolhido no sistema Fiat, porque, com o aumento de risco e a diluição do poder de compra, que é compounding, que é acumulativo ao longo da vida, isso acaba restringindo o acesso das pessoas a múltiplas coisas. Melhor qualidade de vida, ativos financeiros e bens, e qualidade de vida no futuro também. Quando a gente começa a se dar conta que grande parte desses eventos e essa falta de acesso vem da forma como a economia é apresentada para a gente, isso nos coloca numa matrix mental financeira de que tudo bem os preços subirem, a gente se dá conta que, então a causa real não é o empresário malvadão que subiu os preços. A causa do empobrecimento, desse gap de desigualdade e desse gap de tempo e de tudo ficando mais caro e eu não consegui me aposentar, coisa que as outras gerações conseguiram se aposentar e ter muito mais ativos, conseguiram ter muito mais qualidade de vida no passado, isso medindo em bens e qualidade de produtos e serviços, é de um outro fator. É do quanto os governos nos colocam nessa roda de Sansara aqui, essa roda de diluição, essa roda dos ratos, e não querem que a gente veja a realidade de outra forma, que é a causa de tudo isso é a destruição do poder de compra via diluição monetária, que causa um efeito em toda a cascata social, inclusive de aposentadoria. E aí, quando as pessoas, agora respondendo a tua pergunta, olha para onde eu fui, percebem que quando tu mede performance de ativos comparando com proteção em relação à elevação de preços, que é o seguinte: o Tesouro Direto ele vai ser X% determinado pelo Banco Central, mais inflação, eles estão medindo isso via inflação de preços, e não em relação ao quanto o real foi diluído, o quanto o M2 subiu e o quanto o nosso dinheiro de fato perdeu valor. Está tudo sendo de alguma forma manipulado para que a gente não perceba que de qualquer forma a gente está sendo empobrecido. E o ponto é, lá na frente, os ativos, vai acontecer a mesma coisa com os ativos tradicionais, que é o que aconteceu com a poupança. Cheguei no ponto que eu queria chegar. A poupança, a gente tem acompanhado que ela não consegue ganhar de outros ativos financeiros tradicionais, ela não compensa a inflação monetária, e ela é um pouquinho que tu ganha ali para tu ter liquidez para deixar no banco. E outros ativos estão sofrendo o mesmo mal. A renda fixa brasileira, eu já mostrei isso em outro podcast, mas eu posso colocar aqui depois na tela, a renda fixa tem perdido tanto para a inflação de preços, quanto para a inflação monetária. E doido, o Ibovespa, em momentos de crise, perde para a renda fixa. Ou seja, poucos ativos no Brasil protegem da inflação monetária do Brasil, inclusive da inflação de preços. E aí a galera Fiat vai dizer, é por isso que tem que investir no exterior, é por isso que tem que comprar S&P, é por isso que tem que ter diversificação de portfólio. Mas quando tu começa a medir essas mesmas métricas em moedas mais fortes como o dólar, acontece a mesma coisa. Também não ganha da inflação monetária praticada pelo Fed, pelo Federal Reserve. É um sistema que se apoia em impressão de dinheiro. E é por isso que quando a gente compara a performance do ouro com o S&P, a gente começa a ver que muitas vezes valeu mais a pena comprar ouro do que ações americanas, porque o ouro acompanha com muito menos perda de tempo tentando se educar em sistema financeiro tradicional, que 99% das pessoas não vai conseguir ganhar fazendo operações financeiras da performance do S&P ou do ouro. E é por isso que o Warren Buffett fala para as pessoas comprarem ETF e não ficar operando ações de empresa e achando valuation, porque tem uma coisa que o sistema Fiat força a pessoa, né? A aprender a ser um mega trader, operador, fundo de hedge, tudo numa coisa só, ao invés de trabalhar bem e gerar valor para a sociedade. Todo mundo teve que aprender a ser gestor para conseguir ter um futuro melhor. Isso é uma distorção de comportamento que foi feita pela distorção da economia e do sistema monetário, né? Como o dinheiro ele é totalmente deturpado, as pessoas têm comportamentos para compensar isso. Enfim. Para onde é que eu fui? Tá. Eu tenho uma coisa para comentar. O meu cérebro